Ô, Leandra, qual foi o seu maior desafio na tua profissão hoje? Eu acho que o maior desafio que eu tive foi um paciente de esclerose lateral amiotrófica, que eu sabia que ele ia vir a óbito. Ela é o quê? Ela é esclerose lateral amiotrófica. Mas não, é uma doença neurológica que ela vai paralisando tudo, né? A grosso modo dizendo, ela vai te parando de baixo para cima até chegar na parte respiratória e você morrer. Casimiro, a gente já teve pacientes assim. O marido chegou. Ele veio para saber se ela tá aqui mesmo. Aí, ó, fiscal aí, ó. Pode ficar aí. Rafael China, conhecido, vascaíno, sofredor, igual a mim. Minha câmera tá aqui, eu tô olhando para lá. E aí eu, nessa época, eu morava em Niterói ainda, né? Vinha para Casimiro trabalhar 2 vezes na semana e morava lá. A maior parte do meu tempo era lá que eu dedicava. E foi que o médico um dia falou assim para mim, eu quero manter esse paciente vivo mais um tempo. Porque ele precisa ver a neta. Aí eu falei, meu Deus. Eu falei, tá, mas aí, né? Tipo assim, desculpa a expressão, o problema é teu, né? Você que vai... Não, a parte respiratória, tem que manter ele respirando. Eu falei, cara, mas ele tá numa fase que não tá dando mais para segurar, a saturação já não dava, gasometria dele ruim. Não, tem que segurar. Eu quero que segure. Eu fazia fisioterapia respiratória 3 vezes por dia. Aí eu aprendi que eu podia fazer mais pelo paciente se eu fracionasse, às vezes, as sessões. Aí era assim, era mais trabalhoso para mim, eu atendia menos pessoas, aí eu ganhava menos, mas que se dane, né? É uma vida, cara. Aí eu comecei a trabalhar o cara 3 vezes por dia dentro do CTI. Eu falei, esse médico é doido? Porque assim, ele estava confiando em mim e eu novinha, não tinha tanta experiência, mas eu era da equipe do Carlinho, né? E todo mundo queria, o pessoal do Carlinho lá. Não era a gente, não, era ele que o povo queria. Mas como a gente estava com ele, é o que acontece hoje, é o que eu falo, não sou eu. É o que vai fazer pelo paciente, não interessa quem esteja fazendo, desde que esteja sendo bem direcionado. E aí a gente botava em prono um dia, botava em decúbito lateral do outro, botava em decúbito ventral do outro e ficava naquela coisa, vamos esperar, e vamos esperando. Cara, foram 6 meses a mais. Caraca. Aquele foi um desafio. Porque eu falo que eu fiquei boa em fisioterapia respiratória porque eu precisava estudar muito para conseguir fazer as manobras daquele cara. Era aquele que era o meu foco. Não queria nem saber dos outros pacientes porque eu já tinha os outros fisioterapeutas para fazer, mas eu ia lá, atendia o cara ali querendo ir para cá. Que era uma missão, né? Basicamente foi uma missão que te deram. E assim, o médico que me falou isso era um cara muito bem conceituado. Eu falei, não, eu tenho que mostrar pro cara que eu sou boa nisso. E eu era muito nova ainda, né? Cheia de gás, querendo mostrar trabalho. Enquanto meus amigos iam pra praia, eu ia estudar. Então, assim, eu sempre fui meio doida nessa história, né? De querer estudar, de querer aprender, porque, pô, eu vim de família pobre, família humilde. Era bonita, Rafael, quando era novinha? Não, era mais bonita. Acho que eu me embolei, né? Brincadeiras à parte. E você concluiu, né? Conseguiu então, realizar esse... sim, conseguiu. E ainda um tempo maior, porque ele, né... Viu o neto e ainda conseguiu ver mais ainda. Viu o neto, ainda ficou mais um pouco. A família ficou muito legal, muito imagina, bem. Cara. Então, assim, o pessoal acha que eu tive muitos desafios aqui em Casimiro também. Eu peguei uma paciente de ela em Casimiro, que nessa eu travei uma... É rara essa doença? Não. A pessoa bota raridade, mas na verdade ela é pouco comum por aqui, ou o diagnóstico. Zé Preá foi ela também? Foi. É uma doença... Triste, né? Doença triste. É considerada rara, né? Porque tem poucas descritas, mas ela é, de certa forma, bem frequente. Por exemplo, Casimiro, a gente já teve... Que eu tenha tido contato 4. Cidade pequena dessa. Cidade pequena, 4, né? Eu cuidei de uma senhora especificamente, né? Que eu era apaixonada por aquela senhorinha. Uma mulher lindinha, sabe? E ela estava com ela foi pra gente com diagnóstico de lombalgia. Aí eu tinha um pedido de lombalgia, um pedido de cervicalgia, um pedido de artralgia de membro inferior. Olha só, 3. E depois entrou um pedido de bursite, tudo bilateral. O de membro inferior e o de bursite bilateral. Eu, na época, atendia SUS. Olha que problema que foi na minha vida. Então, o cara autorizou 4 procedimentos. 4, sendo que 2 era de cada lado, ficou 6. Logo depois, ela veio com mais outro pedido. Falei, gente, isso é ela. Mas eu não podia, eu era mais nova, né? E assim, o pessoal brigando, porque você falou de política, eu fui candidata naquela época, eu não queria vir, acabei sendo, a gente acaba cortando os assuntos. Você falou da quantidade de votos? Não, era para eu ter tido naquela época uns 50 votos, foi só para ajudar a quantidade de mulheres. Eu tive 368. Se você for levar isso a sério mesmo... Dei um susto até em mim mesmo, porque, pô,
Rafael, eu falei aqui que ela vai ser minha secretária de saúde quando eu virar prefeito. Pedro Igor, que hoje é vereador, Pedro Igor trabalhava comigo. Tipo assim, foi me ajudar. Ele falava assim, doutora, vamos meter a cara nisso. Eu falei, Pedro, falta 3 meses para eleição, deixa de doideira. Não, aí ele, Rafael, a galera, Veraldo, ia fazer placa no quintal de casa. Plaquinha que eles ficaram montando aquelas paradinhas. Isso no finalzinho, eram algumas que a gente tinha na rua. Pô, e pra uma cidade pequena, 300 e pouco. Quando veio o resultado, 300 e pouco, a mulher mais votada na época, acho que devia ter tido uns 100, né, Rafa? Uns 50 e poucos votos só. Nenhuma mulher não ganhava voto em Casimiro. Então, eu levei um susto. Aí, logo depois, veio essa senhora. Eu atendi, o cara me autorizou os procedimentos, eu fiz. Eu não concordava. Mas o médico mandou fazer, ela tinha pedido de mais de um médico. A obrigação de procurar se ela tinha 2, 3 pedidos de médico diferentes não era minha. Eu era ali uma executante de um serviço pelo SUS. Depois que eu fiz, meu filho, entrou a história de, você superfaturou a ficha, você atendeu 6 procedimentos. Falei, mas eu atendi os 6 procedimentos porque alguém autorizou esse procedimento. A mesma pessoa que autorizou disse que não podia ter feito. Falei, estranho isso. Em Casimiro, isso precisa mudar. O que eu falo de política é que é ruim e todo mundo que entra na política passa a ser safado. Tá parecendo você ali, tá? Rafael. E ele tá parecendo... Rafael, esse cantinho que você tá aí, por isso que Bianca tá ali no cantinho, porque não parece. Aí enquanto ela tá falando, você tá aí. Chega pra lá. Você tinha que ver. Não, ou você senta lá ou fica... Você começou a falar... Não, ele tá assim, ó. Não, é bom ele falar. Sair. Vem, Rafael, chega pra cá um bocadinho. Quer falar alguma coisa, amigo? Aqui, deixa eu falar pra Drogaria Alexandre. Tô dando um mexão aqui de grátis. Olha tá? lá. É o melhor gerente que vocês já tiveram aqui em Casimiro de Abreu. O cara, além de ser um excelente profissional farmacêutico, é um cara que mais vende pra vocês. Vocês sabem disso. Vocês sabem disso, tá? Ó a propaganda. Bate a meta, bate a meta. Quem tá no comando ali é o Julian. Supervisor Juliano. Julian. E Julian tá com um bebezinho, né? Tá. Julian, arruma um patrocínio pra nós aí. É nóis, irmão. Enfim, eu acho que o que a gente precisa é homogeneizar a política, porque a política mantém vidas. Então, assim, eu falo que quando tem corrupção, tá matando milhões de pessoas, cara, por causa de um dinheirinho a mais que o cara ganha. Para ele, aquilo não vai fazer tanta diferença. Né? Aí você, uma perda nesse protocolo, encaminhou um monte, realmente, podia ter ido lá e visto, mas eu não tenho, na época eu não tinha obrigação de fazer aquilo, até porque quando eu sinalizei que era ela, que era esclerose lateral amiotrófica, eu tomei uma bronca. Você chegou a mencionar isso? Foi, cheguei a falar e falou, você não tem que se meter nisso, você tem que atender. Falei, aí eu emburrei. Também, atendo, não falo mais nada. Eu fiquei bicuda. Agora eu vou fazer. Fiz. Aí depois que fez, vai reclamar que não era para ter feito. Porque você atendeu, fez 6, 8 códigos. Que fosse 10 e 20. Vocês que autorizaram, vou receber porque é meu direito. Eu não quero R$1 que não seja meu. Mas não aceito que você me tire R$1 meu. A não ser que eu queira dar ele para você. É diferente. Então, assim, eu atendo paciente de graça quantos eu quiser. Porque eu quero. Não porque ninguém me manda. E na época eu me aborreci muito, que eu fiquei muito entristecido, eu me entristeci muito aqui em Casimiro. Que eles criaram uma coisa muito feia por conta de ciúme. Parece que achavam que eu ia tomar o lugar de alguém. Não quero tomar o lugar de ninguém, eu só quero o lugar que já é meu. E quantos já trabalharam comigo, já se formaram e eu ajudei em alguma coisa, né? Treinei e foram lá, montaram sua própria clínica, Juninho trabalhou comigo. Eu falo que Juninho é um exemplo foda de profissional, cara. Trabalhou comigo na Hidro, né? Educador físico. Ele, depois que ele estagiou, eu puxei muito a orelha daquele menino. Muito. Me chama de patroa até hoje. Aí ele quis montar a parte de Hidro dele. Ele ficou, poxa, não sei como te dizer. Falei, caraca, isso manda é muito ver, vai voar, sabia? cara, você é doido. Não, mas eu vou deixar de montar aqui, você vai ficar sem, eu vou montar concorrência pra você. Que concorrência, cara? Tá maluco? Cada um tem seu espaço, cada um tem seu canto. Ninguém vai tomar paciente do outro ou dinheiro do outro. Não vai. Porque você segura naquilo que faz. Quando o cara não tem segurança naquilo que ele... na área dele, ele prejudica. Isso Juninho tá aí.
bem pra caramba, né, na área dele. E você é continua na referência. sua. E eu continuo na minha, me atrapalhou em Não quê? atrapalhou em nada. E assim, somos amigos. E é amigos mais um mesmo profissional. até hoje. Porque você vê que existe uma fila para poder ser atendida por ela. Então, quanto mais Leandras, tá? Melhor pra gente, Sim, melhor pra ela também, Ó, é melhor pra ninguém todo que mundo. estagiou comigo tá comigo. Todo mundo foi embora. Ninguém que trabalhou comigo no início ficou comigo. Estão Talvez exercendo. eu tenha sido ruim para um deles, que não tenham gostado e aí quiseram sair por isso. Aham. Mas talvez Isso eu faz tenha parte. ajudado em alguma coisa e eles cresceram mais indo. Então eu acho assim, cara, vai, abre a porta. Eu falo para eles assim, olha só, eu só vou ficar chateada se você sair daqui, se você sair brigado comigo e não me contar o que eu fiz. Porque eu sou meio, né, às vezes eu faço as coisas, não sei não. Mas faço. Se eu tiver apurrinhado, então eu falo Tem comigo. que ver as postagens dela, às Se eu tiver vezes. apurrinhado, já era. Se eu tiver apurrinhado, eu tenho que ficar quieta. As postagens polêmicas. Agora eu aprendi a ficar mais quieta. Eu evito fazer as coisas, evito falar. Mas se você sair porque você quer vai receber mais. Vai para um lugar que você quer. Você vai voar e vai ter... Sabe, vai crescer mais do que comigo. Me fala que vai, que é por isso. Que aí eu vou ficar feliz. Eu só vou ficar chateada se não for sincero comigo. Porque eu preciso incentivar as pessoas a crescerem. Você imagina se Casimiro tivesse 2 clínicas, como era no começo. Pois E no é. início só tinha uma, depois abriu a minha. Aí só tem 2. Você sabe para onde que vai? Tem que ter um monte. Abriu uma agora nova, não sei onde é. Não vou ficar fazendo propaganda também, não. O nome não. Faz propaganda sua, faz propaganda sua. Achei muito legal ter Pode aberto fazer. mais uma clínica, bonita pra caramba pelas fotos. Então, assim, tem que ter mesmo. Tem que ter. não Sabe tem por quê? Nós temos aí 30 e poucos mil habitantes. Deve ter uns 50 fisioterapeutas na cidade, né? Eu achei até muito. Acho que tem muito fisioterapeuta em vista do que tinha antigamente. Mas eu acho que é muito bom ter muito. As pessoas acham que porque tem um monte, você vai ficar... Sume não, cara. Não trabalham comigo muitos deles porque bobo. Porque não quiseram vir. Ou ficaram com medo de política, ou sei lá, não vai com a minha cara mesmo. A cidade pequena tem isso, né? Política, né? Chato. Você... Chato. E falta coerência, porque não adianta. Ó, essa história que eu estava falando de 10 sessões que a gente cortou. Tem fisioterapeuta que vai querer saber disso. O fisioterapeuta tem direito de decidir quanto tempo o paciente precisa de tratamento. Ele deve, né? Ele deve, por uma questão de ética e bom relacionamento, submeter ao médico isso. Encaminhar para o médico essa necessidade, explicar para ele o porquê que precisa, porque o médico sabe que é uma bursite, de repente não precisa mais do que isso, mas ele percebe que, né, o diagnóstico nosso é cinético funcional. O do médico é de doença. A gente precisa mostrar para ele que precisa, e o médico gosta disso, não vai achando que o médico não fica feliz, não, porque gosta. Os que não gostam, problema deles, porque também tem muito fisioterapeuta metido, que quer fazer o serviço do médico. Então, gente metida tem em todas as profissões. Né? Gente que se acha tem em todas as profissões. Mas eu acho que a gente precisa ter esse bom relacionamento para o bem do paciente. Né? E aí, aqui em Casimiro já ventila novamente, aconteceu isso uns anos atrás, ventila-se novamente, que esse paciente, quando me perguntou, era exatamente isso que ele queria saber. Ele é paciente, né, da rede, e ele falou que ele só pode fazer 10 sessões. Como que você me sugere que o cara precise fazer 10 sessões e voltar no médico para pedir mais 10? Então, tem muito médico sobrando, né? Porque se você não dá autonomia para o seu funcionário, porque o cara é funcionário da rede, não pode dizer para o paciente que ele precisa de 10, de 20, de 30, então ele não tem autonomia. Então, submete ao conselho uma avaliação novamente, que o conselho não está prestando para nada, é mais ou menos isso. E não é o que o conselho quer. O nosso conselho é atuante. Atuante até em Casimiro, cara. O Crefito está aí em Casimiro. Está por aí. Se você precisar falar com os caras, você manda um zap lá no grupo, você consegue falar com os caras. São super atuantes. Agora, como é que a nossa própria rede vai diminuir nosso direito? Porque vai seguir uma cartilha de 2016 lá do DENASUR. Não é para fazer isso, cara. São profissionais bons e o que acontece? Você tem profissional excelente dentro do município, coordenadores de fisioterapia que são bons, que sabem o que precisa fazer, mas não vai poder fazer por causa da política? Ou para dar um jeitinho? Não pode, não. E eles não param para pensar que eles estão prejudicando pessoas que precisam do trabalho dele, né, cara? E a própria profissão. A própria profissão. Eles não pensam nisso. Sabe quando você vai no hospital e o médico precisa te pedir uma amoxicilina com clavulanato e ele não vai poder pedir porque não tem na rede? Caramba. É complicado. Eu não sirvo para trabalhar na rede porque eu tenho que pedir porque é necessário. Agora, ele pode pedir um outro que faça o mesmo efeito e que ajude porque na rede tem. Aí eu concordo. Agora, deixar o cara sem remédio correndo risco, eu duvido que um médico bom faça isso.
não fica no hospital, pede demissão. E eu nem acho que o povo de Casimiro queira isso. Não acho. Eu acho que é um desencontro de informação, que aí um servidor acha que não pode porque não tem, é melhor não pedir, porque senão o secretário fica chateado comigo. De repente, o secretário nem pensa assim. Né? O que precisa é homogeneizar o serviço. Não, e eles têm que entender também que estão trabalhando com vidas, pô. Não é que não tem que ficar nessa de, A pior fulano vai secretaria que pensar tem isso para ou pensar trabalhar é de aquilo. saúde, tá, de Casimiro? Porque é a mais difícil, eu acho. A educação também é sinistro. Mas isso Todas não só têm em Casimiro, né? complexidade, É isso em todo mundo. lugar, todo mundo. No Brasil, principalmente, que nós somos um país assistencialista. Não é fácil lidar. Né? Sempre vai faltar. A demanda é sempre maior que a oferta. Então, assim, é muita demanda, é muita gente precisando, e você não sabe como atende todo mundo. E, assim, a gente aqui conhece todo mundo. Eu duvido que o prefeito não queira atender uma pessoa. Ele precisa atender, mas vai atender como se não dá conta de dinheiro para todo mundo? Verdade. Tem que captar recursos, tem que ver a parte técnica, entendeu? E os recursos nunca é o suficiente. Mesmo quando vem, ainda continua faltando. Mas se buscar na sua totalidade, vai chegar perto do suficiente. Entendeu? O problema da saúde pública hoje é gestão. Sem dúvida, é gestão. Então, o que a gente vê em curso de gestão pública, eu já fiz é que falta gestão. Especialização naquilo. Você tem que entender. Atenção, Ramon, prefeito Ramon. Vai cortar isso. Mano, não vou cortar, não. Preste atenção. Você conhece Leandra, tá? Não é média pra ela, não. Eu acho que a população precisa de uma pessoa assim. Não sei quem vai entrar agora. Nós estamos gravando isso. Que dia é hoje? Hoje é 26? Sim, 26. Acho que é 26, 26. 26, não sei quem você colocou aí, porque eu soube que o secretário saiu. Não estou falando para você colocar ela, mas você deveria colocá-la, porque é uma pessoa que ela não vai fazer a política, mas vai atender muito bem a gente. E não vou cortar. Eu quero muito agradecer a sua presença aqui. A gente bateu um papo de quase 2 horas, né? E por que eu quero encerrar? Eu acho que a gente tem mais conversas. Tem muita coisa pra gente conversar. É porque a gente conversou sobre tudo e sem fechar nada. Sem fechar nada. Mas a gente começou a entrar numa área que eu acho importante, que é a área local. Falar da nossa cidade, que eu amo essa cidade, que você ama também essa cidade, tá? Então, eu quero te chamar novamente aqui. Em Casimiro, nós temos muita coisa no que se refere a de doença que precisa ser visto, que ninguém nem sabe. Paciente em casa, sem tratamento nenhum, no chão, sem nada. É saúde, mano. Uma hora, mesmo você que tem seu plano de saúde aí, vai ter um momento que não vai dar tempo para você chegar ao teu hospital ali particular. Você vai ter que cair aqui. Então é preciso ter alguém, sim, que saiba, além de que tenha o conhecimento técnico, que seja humano. Tá bom? Leandra, você vai olhar para aquela câmera ali e você vai dar um recado para a Leandra do futuro. Para a Leandra do futuro? Isso aí. Olha lá, olha bem, fixamente lá. Olha, se for para falar para a Leandra do futuro, eu acho que eu vou falar para ela que não precisa mudar nada. Eu sei que não é fácil, né? Lá em casa a gente tem uma conversa que já dura algum tempo, que meu marido tem vontade de ir embora daqui, embora do país, inclusive, mas eu não tive coragem. Por causa de você que ele não vai mete o pé. Mas o que acontece? Eu gosto da minha cidade. Como eu gostaria se eu morasse em outra. Se eu tivesse ficado em Niterói, eu ia gostar de Niterói. Eu gosto, na verdade, de pessoas. Eu acho que a gente precisa se doar para as pessoas. O dinheiro, ele vai vir de qualquer forma. Não dá para trabalhar e não receber, não. A gente precisa de dinheiro. Essa conversa de que eu vou trabalhar por amor é conversa fiada. A gente precisa de dinheiro. Senão o amor acaba. Essa história de morar numa casinha de sapê não dá mais, porque tem internet lá, não vai ter Wi-Fi. Perfeito. Então, a gente tem que ter o retorno do trabalho. E para você fazer um bom trabalho, às vezes você não precisa pagar cursos caros, porque a sua área profissional, né, é aquela atuação que é extremamente importante, mas é aquela, você já sabe qual é o caminho a seguir. Mas quando a gente fala de neurologia, infelizmente, tem custo, tem gasto, tudo é muito caro, e aí você não consegue, né, fazer com um custo menor. Mas eu também não vou deixar de fazer outra coisa que eu sei para ajudar uma pessoa porque eu vou cobrar. Não, vou lá e vou fazer do meu jeito, sem precisar falar para ninguém que eu fiz. Até porque eu não tenho que dar satisfação da minha vida mais para ninguém. Eu já passei dessa fase.
Então, o Leandro do futuro, eu acho que tem que continuar a viver do jeito que tá. Tá difícil mesmo, às vezes eu choro, fico chateado, fico decepcionada, mas eu tô feliz assim. Leandra, deixa suas redes sociais. É mesmo. E eu não sei falar isso direito. O meu Instagram, eu acho que é @doutora Leandra Freire, que mudaram lá, mas eu não tenho certeza não, vou ter que procurar no Leandra Freire. Então é doutoraleandra.freire. Eu vou falar uma coisa para vocês. Tudo que vocês puderem deixar para ajudar uma pessoa, vocês já estão fazendo muita coisa. Tudo. Então, assim, não precisa estudar só a sua área profissional, não. Porque, às vezes, um feedback que você dá para o médico, para o cara lá, o maqueiro, que não seja da minha área, para o cara aqui, ó, do audiovisual, você pode mudar muita coisa na vida da pessoa. Então, assim, eu acho que nós estamos aqui no mundo para ajudar um ao outro. E a gente precisa performar as pessoas. Isso eu acho mais importante. Vamos compartilhar conhecimento. Vamos compartilhar. É isso aí. É isso aí. Então tá bom, Leandra. Obrigado, tá bom? Obrigado, Leandro. Obrigado pela Nada, presença. valeu. Fecha aí, Rômulo. É nóis. Vamos beber. Aqui. Fechou ainda não, né? Tá. Ah, mas não Rafael, quer fechar. tá indo pra casa agora? Piscina tá limpa? Então fecha isso aí logo. Fecha. Tchau.